Muita gente não dorme muito bem, e aí isso acabou se transformando em pesquisas aí pelo mundo todo. No MIT, por exemplo, o futurista digital David Rose está investigando faixas, histórias de ninar e redes, como também óleo de lavanda e casulos. O pesquisador e seus colegas, ele vem testando cobertores pesados que induzem a sensação de estar envolto por faixas e ouvindo gravações de contos de fada islandeses, tudo em nome da pesquisa sobre o ambiente ideal para o sono, para culminar numa soneca bem dormida, numa noite bem gostosa. Muita gente sofre com insônia, muita gente não consegue dormir o quanto deveria. Isso acaba impactando no dia seguinte, no mau humor, na falta de disposição. Também há outras pesquisas. Na Califórnia, por exemplo, a Universidade da Califórnia, lá tem o professor Matthew Walker, que é professor de neurociência e psicologia, diretor do Laboratório do Sono. Ele também está trabalhando para estimular por corrente contínua a cura para a falta de sono no cérebro dos idosos, que, segundo ele, dorme menos. Tem pesquisas também na Europa. Em Paris, por exemplo, o engenheiro da computação investiu em ondas sonoras, arrecadou mais de 10 milhões de dólares para criar um acessório de cabeça para induzir também o sono. Mas será que tudo isso é necessário para a gente conseguir dormir bem? Por isso, nós convidamos para a tarde de hoje para conversar com a gente, para dar dicas para dormir bem, para falar também sobre os impactos na nossa vida quando a noite de sono não é muito bem dormida, a especialista em medicina do sono pela Associação Brasileira do Sono, Mônica Andersen. Boa tarde, doutora Mônica. Boa tarde, Johnny. Precisa disso tudo para a gente dormir bem, doutora Mônica? Não sei se precisa disso tudo, mas com certeza a gente tem que ter uma boa qualidade do sono para viver bem. Como você mencionou muito bem, seja oscilação de humor, seja problemas de esquecimento, hoje já é comprovado disfunção sexual, seja na mulher, seja no homem, são decorrentes de uma noite mal dormida. E se por décadas os pesquisadores se preocuparam com as consequências da falta de sono, agora, como você mencionou, os pesquisadores estão tentando voltar ao que as nossas avós diziam: sono é sagrado. Nossas avós não tinham tanta insônia quanto as mulheres da atualidade. Nossas avós acordavam muito cedo, elas também tinham uma demanda dentro de casa intensa, com 10, 12 filhos, mas elas acordavam sempre no mesmo horário, que é uma das dicas da gente ter uma boa higiene de sono. Elas passavam seu café, elas não apertavam aquele botãozinho mágico que sai hoje café, né? Elas ficavam ali. À noite, elas também faziam medidas que ajuda a induzir o sono, que é o relaxamento. Por exemplo, as avós de antigamente, elas rezavam à noite. Então, elas pegavam o terço e elas iam rezando, a Ave Maria, o Pai Nosso, fazendo o que a gente chama de relaxamento, que seria um processo como, por exemplo, concentração plena, meditação. Se a gente deita na cama, pensando na tecnologia, pensando nos problemas do dia, raciocinando demais, a gente vai elevar o hormônio de estresse e dificultar uma noite de sono. Muito bem, a gente mais cedo aqui até colocou uma musiquinha, a famosa musiquinha de ninar. É recomendado a gente ouvir música, assistir televisão. Muita gente tem televisão dentro do quarto, programa a televisão para desligar daqui a 20 minutos, meia hora e acaba pegando no sono. Isso faz mal para a gente, ainda que você consiga dormir, né? Isso de alguma forma continua atrapalhando a nossa noite de sono? Atrapalha. O ideal seria nós não termos nenhum equipamento eletrônico dentro do quarto, seja a televisão, seja os tablets, seja os celulares, os smartphones. O ideal seria, sim, ouvir uma música, conversar em família, lembrar da luminosidade que deve ser reduzida à noite, chegar em casa, não ligar todas as luzes, né, da sala, da cozinha, e sim um ambiente um pouco mais na penumbra, mais aconchegante, para haver liberação do hormônio do sono, que nós chamamos de melatonina. Este hormônio é liberado sempre que há escuridões, por exemplo, o cinema. Por isso que muitos homens acabam tendo uma soneca no cinema, porque realmente é convidativo. Um filme, às vezes, não tão interessante, mas um ambiente escuro que libera a melatonina. Doutora, a gente sabe que, às vezes, a preocupação atrapalha a nossa noite de sono. Pessoas muito ansiosas, no outro dia tem muito trabalho, no outro dia tem uma prova. Normalmente, a gente tem dificuldade para pegar no sono, mas muitas outras pessoas pegam no sono rapidamente, mas acordam diversas vezes durante a noite. Isso pode ser somente um problema ambiental ou também há um problema hormonal que possa pesar aí negativamente nesse caso, né, para que a nossa noite de sono não seja tão bem dormida?
São vários motivos. Tanto essa pessoa pode ter uma ansiedade de base, como pode ser uma pessoa estressada, em que o hormônio de estresse está elevado. Além disso, ela pode ter um dia mais agitado e ela requerer mais tempo para conseguir relaxar. O ideal mesmo seria todo mundo ter uma vida que, mesmo que durante o dia tenha muitas atividades profissionais e mesmo lazer, a pessoa conseguir equilibrar isso da melhor forma. Algumas horas antes de iniciar o sono, ela deveria chegar em casa, nesse convívio, seja sozinha, seja em família, reduzir o número de estímulos. Por exemplo, televisão para as crianças. Se for indutor de sono, tudo bem, mas se a criança se estimular demais com televisão, com tecnologia, fica muito mais complexo para essa criança conseguir entender que é horário de dormir. O Matheus está perguntando para a gente aqui, nosso ouvinte, assim como o Matheus também, já vou reforçar o nosso telefone, é o 99299-4297. Ele pergunta: se eu acordar durante a noite e não conseguir voltar a dormir, significa que eu não preciso dormir as horas recomendadas por dia? O número de horas recomendadas para o Matheus é o número de horas que ele precisa para acordar bem disposto. Se ele precisar de 6h30 e acordar muito ativo e pleno para suas atividades, ele é uma pessoa que precisa dormir 6h30. Há outras pessoas que precisam dormir, por exemplo, 9h15. Outras pessoas, 10 horas. A média geral da população é aproximadamente 7 horas. Sim. Então, nós temos que ter em mente que o Matheus talvez precise de 6 horas para se sentir apto a realizar suas atividades com bem-estar, quando outras pessoas, que nós chamamos de grandes dormidoras, precisam de mais tempo, mais do que 8h30, 9 horas. Aquela história, então, de que 8 horas de sono por dia é o ideal, isso vem por terra, então? Vem por terra. Essa é para a maior parte das pessoas. A gente coloca as pessoas numa curva, né? A maior parte das pessoas se encontram nessa curva entre 7 e 8 horas. No entanto, a gente tem que lembrar que existem os pequenos dormidores que se contentam com 4 a 5 horas de sono, isso na idade jovem, na idade adulta, e outras pessoas que precisam de mais de 9 horas. A gente não pode condenar uma pessoa que seja grande dormidora por ser preguiçosa, porque de fato ela tem uma necessidade de sono maior. E o pequeno dormidor, ele também não é felizardo, ele simplesmente requer menos horas de sono para realizar suas atividades. Nós também temos aqui a contribuição, agora do Jonas, falando sobre o barulho do ventilador, da chuva, por exemplo. Ele chama isso de ruído branco, não sei se é o nome técnico. Sim. Ele está perguntando se isso ajuda a dormir, se é bom ou é negativo, esses barulhos que a gente já convive o tempo todo, que às vezes nem percebe, e aí ele cita o caso do ventilador ou do barulho da chuva, por exemplo. Depende do indivíduo. Algumas pessoas precisam dissociar o estresse que elas têm durante o dia para iniciar o seu sono. Daí muitas pessoas comentarem: é muito gostoso dormir com barulhinho de chuva, porque elas fogem um pouco da atenção da sua preocupação, das suas atividades, dos seus problemas, e acaba relaxando com esse barulhinho, né? Seja de chuva ou mesmo de um ventilador. Sim, ruído branco. E em alguns casos ajuda, especialmente, por exemplo, nas crianças, né? Se, no caso do Jonas, ele se sente melhor dormindo com aquele barulho de ventilador que acaba sendo um estímulo para dormir, não há problema. O problema maior é o da televisão. Na internet, no YouTube, por exemplo, a gente coloca lá músicas relaxantes para dormir, sempre vem, né? Aquela cachoeira, o barulho do mar. E para algumas pessoas isso é irritante, para mim é relaxante, depende, né? E as doenças que isso pode provocar? Já existe algum consenso em relação a doenças mais comuns que podem ser provocadas por conta das noites mal dormidas? Eu separaria a sua pergunta em dois. Existem doenças do sono, mas elas não são provocadas por esses estímulos sonoros. A doença do sono, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, a insônia, o bruxismo, que é o ranger, o apertar dos dentes, pessoas que andam à noite, o sonâmbulo, por exemplo, não são induzidos por um barulho. São pessoas que têm um problema de sono que nós chamamos de distúrbio de sono. No entanto, se nós levarmos uma vida altamente estressante, chegarmos em casa, termos vários equipamentos eletrônicos, consumo de café, de bebida alcoólica, deitarmos na cama ainda agitados, olhando os celulares, nós podemos ter sim um quadro de dificuldade de iniciação do sono, que pode se
perpetuar, fazendo com que a pessoa se queixe de dificuldade de iniciar o sono. Nesse caso, ou no caso dos problemas de sono, ela deve procurar um especialista em medicina do sono. O Júlio, nosso ouvinte do município da Serra, está perguntando aqui quais são os alimentos que ele deve comer para ter um sono melhor. O que a literatura demonstra hoje é que nós devemos comer pouco antes de iniciar o sono. Então, chegar em casa, ter uma refeição leve, algumas horas antes de induzir o sono, por exemplo, se alguém vai dormir às 10h30, deveria jantar até às 20 horas. Esse jantar ser uma sopa, uma refeição menor e mais leve. Não é indicado uma pizza, uma feijoada, torta capixaba, não é o melhor antes de iniciar a noite de sono com qualidade. Tá certo. Muito obrigado, doutora Mônica Andersen, que deu mais explicações aqui pra gente, para ter uma noite de sono mais bem dormida. Algumas dicas já foram lançadas aí, basta a gente pegar o que é de mais importante para ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Eu desejo ao Johnny e demais ouvintes uma boa noite de sono para uma vida feliz. Muito obrigada. Tá certo. Muito obrigado.